E aí, no meio dessa pólvora toda, dia 14, terça-feira, alguns dias atrás, Ei pessoal, aqui é Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira de Casos Criminais. E o caso que eu vou abordar hoje aqui, ele é bombástico, na verdade ele tá explodindo na mídia americana, e eu achei que era muito interessante, já que é um caso em aberto, pra gente poder desvendar um pouco e ir nessa cobertura. Então, para você que já conhece o caso sobre a Gabby Petito, segura a onda, porque eu vou voltar um pouquinho no tempo para contar a história, as informações que já estão disponíveis. Você que não conhece vai acompanhar desde o começo e a gente vai junto. Aproveita e já se inscreve no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho, compartilha, dá seu like, conheça os outros vídeos, é muito importante. A gente estreou uma série incrível e bombástica, Na Mira de Escândalos, As Mulheres do Presidente. Esses documentários é uma série que revisita de uma forma muito diferente e especial os escândalos que envolvem o nome do Bill Clinton, da Hillary Clinton, da Linda Tripp, da Paula Jones, da Monica Lewinsky. Então é muita informação e é muito legal. Vai lá, dá uma conferida, eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos pro caso, pessoal. A Gabby Petito, ela é uma influenciadora digital com mais ou menos 507 mil seguidores e ela também tem um canal no YouTube, mas ela só tem um vídeo. Então tem muita mídia dizendo por aí que ela é uma youtuber famosa, mas ela só tem um vídeo que foi postado recentemente, um pouquinho antes da trama toda acontecer. Olha só, a Gabby começou a namorar o Brian Laundrie aos 19 anos e eles se conheceram no colégio. Logo depois, eles foram morar juntos. Em 2020, eles ficaram noivos e em 2021, agora ela com 22 anos e o Brian com 23, o casal viajou para Blue Point, Nova York, para assistir a formatura, era do irmão da Gabby. E essa cerimônia aconteceu no dia 17 de junho. Aparentemente, o casal tinha o sonho de fazer uma viagem de cross-country. Então eles aproveitaram a volta para fazer um tour pelos parques famosos nacionais lá do Oeste. E isso culminaria de ir até o Halloween Portland, no Oregon. Então, a partir de agora, a gente vai tentar seguir a cronologia, a linha do tempo. Eu organizei certinho para trazer para vocês, enquanto vocês vão ver as fotos que vão aparecendo por aqui. No dia 2 de julho, a Gabby e o Brian, eles partiram de Nova York na van Ford, que eles tinham de 2012. E a partir daí, eles começaram a promover postagens regulares. Na verdade, ela no Instagram dela. Então, ela começou a postar fotos, alguns vídeos. Ela começou a documentar especificamente a viagem que eles estavam fazendo. Então, nos dias seguintes, eles passaram por vários parques, vocês estão vendo as fotos aqui, são lugares muito bonitos, e foi tudo tranquilo até então. Só que em 2 de agosto, o casal é visto discutindo amargamente em Mob City, em Utah. As pessoas que estavam vendo, preocupadas, ligaram para o 911. Mas, pelo que aconteceu, pelo que eu entendi, o Brian, ele havia trancado a Gabby para fora da van, e aí ela entrou pela janela, ela deu um tapa no rosto dele, ela promoveu alguns arranhões e ele parece que bateu a cabeça dela contra o vidro, alguma coisa assim. Aí a polícia vem, alcança o veículo e nesse meio tempo eles chegam antes da polícia alcançar, eles chegam até a bater o carro no meio fio. Quando a polícia chega, a Gabby, ela tá chorando muito no banco de trás, mas o Brian tá calmo. Então, inclusive, foram liberados imagens da câmera corporal do policial, elas foram divulgadas em toda a imprensa, então vocês podem ver um pouco a agitação emocional da Gabby, pode ver um pouco como o Brian tá, a gente até consegue ver algumas marcas aqui no rosto dele. A polícia conversou com eles, o Brian optou por não prestar queixa, e aí foi acordado que eles iriam ficar separados aquela noite. Então a Gabby saiu de van pro hotel e o Brian foi acompanhado pela polícia. A interação ali que eles tiveram com o casal foi um pouco mais de 1 hora. Então consegue-se ver ali pelas gravações que ela tá falando assim, olha, eu tenho um toque muito ruim, eu tava me desculpando com ele por ser tão má. Então ela explicou que eles estavam discutindo a manhã toda, que ele não a deixou entrar no carro, que ela ficou com medo de ficar para trás, e então ele disse que ela precisava se acalmar, e tudo isso foi ali dialogado. Ela estava muito agitada, inclusive ela sentou um pouco lá no carro da polícia e chorou, eles acalmaram ela. Dava para ver que tinha uma ansiedade muito grande no comportamento dela. Já o Brian explicou para a polícia que às vezes a Gabby ficava nervosa e que ele tentava se distanciar e por isso ele trancou o carro. E ele falou, olha, vamos apenas respirar. Ele estava tentando afastá-la, segundo o que ele contou. E é aqui que eu vou pausar rapidinho para abrir uma trama paralela, porque olha só o que está acontecendo. No dia 13 de agosto, Kylen Schultz e
Crystal Turner, um casal lésbico, a Kylo de 24 anos e a Crystal de 38, foram vistas pela última vez no Wood Trevor, em Mob City, em Utah. E a Kylie, ela trabalhou no Moonflower Co-op, perto de onde a Gabi e o Brian tiveram a briga. Só que ela trabalhou lá no dia da discussão, mas ela deixou o turno meia hora antes do barraco ter acontecido. Dia 18 de agosto, foi encontrado os corpos da Kylie e da Crystal pelas autoridades em um acampamento nas montanhas perto da cidade de Moab, em Utah. As mulheres já tinham relatado a outros campistas que um cara muito estranho estava meio que estranho, estava misterioso, e elas estavam ficando preocupadas com isso. Como esse cara estava perto do acampamento, parece que elas iam sair no dia seguinte, só que ao que parece, não deu tempo. E nenhum suspeito foi identificado pelas duas vidas que se perderam. Aí agora, continuando nosso raciocínio, a Gabi e o Brian, eles fizeram check-out no hotel em Salt Lake City, também em Utah. Dia 25 de agosto foi a última videochamada que a Gabi fez com a mãe. Foi a última. E também, dia 25, foi a última vez que ela foi vista num parque nacional em Grand Teton, em Wyoming. E aí o que aconteceu? O Brian voltou para casa que dividia com a Gabi em North Park, na Flórida, no dia 1º de setembro, na van branca deles. Ele contratou um advogado no mesmo dia, mas não contatou a família dela nem a família dele. Pelo que parece, ele não contatou a família dele. Pelo menos a última informação que eu havia lido foi essa. Aí no dia 10 de setembro, a mãe da Gabi enviou uma mensagem de texto para a mãe do Brian, fazendo perguntas sobre a sua filha, mas ela não obteve nenhuma resposta. Aí no dia 11 de setembro, ela acionou a polícia, a investigação de pessoa desaparecida foi aberta lá no condado de Suffolk, em Nova York. E aí uma procura começou já no Parque Nacional no Grand Teton, lá em Wyoming, como aparentemente foi o último destino pretendido. E a van branca também foi apreendida no mesmo dia para colher possíveis evidências. Aí no dia 13 de setembro, a família do Brian se recusa a permitir que a polícia de Northport fale com o filho deles, e eles ainda emitem uma declaração por meio de seu advogado, dizendo que eles ficarão em segundo plano. Aí no dia 14 de setembro, a polícia declarou o Brian como uma pessoa de interesse, mas eles disseram o seguinte: no momento, nós não estamos trabalhando em uma investigação de crime, estamos agora trabalhando em várias investigações de pessoas desaparecidas. O Brian, ele é um cidadão particular, ele não está enfrentando nenhuma acusação, ele pode ir à loja, ele pode ir à praia, nós não estamos grampeando a sua casa ou rastreando seu veículo. Foi isso que a polícia disse. Aí nisso, o padrasto da Gabi pegou um avião para se juntar às buscas em Wyoming. Ele inclusive chegou a aparecer na Fox News para repreender a família do Brian por não estar cooperando, por não estar ajudando. E nisso, a mãe da Gabi, ela solta uma bomba. Porque a suposta última mensagem que ela recebeu da filha foi no dia 30 de agosto, quando ela recebeu uma mensagem de texto inexplicável, aonde a filha dizia que ela estava em Yosemite, a quase 1.400 km de distância da Califórnia, só que não tinha nenhum serviço de sinal. E a mãe declarou: eu não acredito que o texto dessa mensagem seja da minha filha, não faz sentido. Aí quando perguntaram para ela, por que a senhora não acredita que essa mensagem de texto possa ser da sua filha? Aí ela falou: olha, porque a van da minha filha, ela estava na Flórida em 1º de setembro, porque foi quando o Brian chegou, então como poderia fazer essa viagem de um dia para o outro com a van nessa velocidade de flash? E aí quando eles perguntaram para ela quem ela acreditava que poderia ter feito essa mensagem, ela se recusou a responder. Provavelmente ela deve ter sido orientada por advogado. E aí as buscas, porque assim, o Parque Grand Teton tem mais ou menos 310 mil acres. São mais de 485 milhas quadradas de sertão e a maioria requer caminhada. Então havia muitos membros de unidades de busca que foram disponibilizados, inclusive transportes por ar, para várias áreas remotas para conseguir fazer uma busca eficiente. Vários guardas florestais, eles confirmaram essa informação. Aí o chefe de polícia, Todd Garrison, ele veio a público, ele falou: olha, estamos implorando a qualquer pessoa, incluindo o Brian, que compartilhe qualquer informação conosco. Nós precisamos saber do paradeiro dela. E aí a polícia também aumentou um pouco o tom, dizendo: a falta de informação do Brian está atrapalhando essa investigação. Nisso, a mídia foi atrás, eles entrevistaram uma amiga da Gabi, Rose
Davis, de 21 anos, de Sarasota. E ela descreveu o Brian das piores maneiras possíveis. Ela disse que ele era um namorado controlador, manipulador, e já havia acontecido um incidente onde ele estava roubando a identidade da Gabi para impedir com que elas saíssem para ir num bar, por exemplo. Ela também relatou que a Gabi havia contado e descrito eventos estranhos no qual ela considerou como episódios para as vezes que as discussões foram tamanhas que a Gabi teve que dormir na casa da Rose. E a Gabi confidenciou a ela que o Brian, ele tinha problemas de ciúme e ele lutava seriamente com vozes, que algumas vezes ele ouvia vozes que eram tão fortes que ele não conseguia nem dormir. A Rose também contou que ela era basicamente a única amiga que a Gabi tinha desde que se mudou para a Flórida. E que mesmo assim o Brian tinha muitos ciúmes. Elas chegaram no momento de compartilhar a localização nos iPhones, para que elas pudessem se manter seguras e saber uma onde a outra estava o tempo todo, para caso alguma coisa eventualmente viesse a acontecer. Mas quando o Brian descobriu que a Gabi estava compartilhando a localização, ele fez ela cortar na hora. E aí a Rose também fez mais afirmações. Ela disse que ele tinha uma compostura de um cara doce, legal e carinhoso. Mas isso era muito estranho, porque não condizia nada com o comportamento que você poderia perceber a longo prazo. Ela deu um exemplo de que muitas vezes quando eles iam na praia, ele armava as redes, mas ele não se sentava com elas, ele ficava longe. Ela achava isso muito estranho. E ela terminou dizendo o seguinte: eu sou a única amiga dela na Flórida. Que eu saiba, ela não tem mais nenhum amigo. E não é porque ela não pode fazer amigos, mas é porque ele não queria que ela tivesse amigo. Em mais declarações, a Rose ainda deixou claro que, conforme o tempo foi passando, o Brian e a Gabi discutiam cada vez mais. E ele sempre estava preocupado de que, de alguma maneira, ela fosse deixá-lo. E ele lutou bravamente para com que a Gabi e a Rose terminassem a amizade. Inclusive, no primeiro ano em que a Rose conheceu a Gabi chegou a dormir lá 7 noites de discussões ferozes que ela teve com o Brian. Então, na cabeça dele, tudo que a Gabi fazia, ele sentia que era errado. E o último contato que a Rose teve com a Gabi foi no início de agosto. Elas haviam planejado se encontrar no Parque Nacional de Williston, lá em Wyoming, pro aniversário da Rose, que ia acontecer em 29 de agosto. E a Rose chegou a pedir licença de trabalho por alguns dias. Só que ela não teve mais notícias da Gabi, então ela acabou nem indo. Unidades de elite, de resgate, de busca foram emitidas, foram distribuídas e pessoas se amontoaram de todas as formas para conseguir encontrá-la. Só que é agora que a coisa vai ficar ainda mais misteriosa, porque a Gabi é uma das 3 pessoas que já desapareceram nesse parque recentemente. E um dos desaparecidos é o Robert Lowry. Ele é um viajante do Texas e o último sinal de celular rastreado dele foi do dia 23 de agosto. Esse homem de 46 anos, ele foi visto em vídeo em 19 de agosto em um restaurante em Jackson Hole Mountain. Era um resort em Texton Village. E aí parece que ele pode ter feito um passeio em Loft no dia seguinte. Só que, segundo a sua irmã, ele nunca tinha estado nessa área antes. Então parecia ser uma coisa meio radical. Recentemente ele tinha conseguido um saco de dormir e uma barraca, mas ele não tinha experiência nenhuma em acampar. E aí, antes do Robert deixar sua casa em Houston, ele chegou a cancelar sua correspondência. Só que nunca mais ele foi visto. Uma informação interessante é que antes do Robert deixar sua residência, ele cancelou sua correspondência. E aí a outra pessoa desaparecida é um rapaz, Sean McLaughlin, de 27 anos. Ele foi visto pela última vez no dia 8 de julho, caminhando sem mochila por um residente local. Ele foi dado como desaparecido 4 dias depois, e a polícia não encontrou nenhuma evidência ou pista sobre o paradeiro do Sean. O parque conduziu uma investigação que envolveu dicas de mais de 140 pessoas e mais de 45 buscas de helicóptero, algumas inclusive usando câmeras de imagem térmica e outras de equipamentos de alta tecnologia, mas nenhum vestígio foi encontrado. Ele simplesmente sumiu do mapa. Uma outra coisa muito estranha, mas muito estranha mesmo, é que nem o departamento do interior
que supervisiona o Serviço de Parques Nacionais e nem o Serviço Florestal dos Estados Unidos ou o Departamento de Agricultura mantém registro de quantas pessoas desaparecem em áreas selvagens americanas a cada ano. Eles não mantêm o registro, como é que pode? Mas os pesquisadores, eles sugerem que o número pode estar na casa de centenas. O porta-voz do Teton Park chegou a dizer que não tinha nenhuma conexão entre essas 3 pessoas desaparecidas. Elas só desapareceram misteriosamente no mesmo lugar, não tem nenhuma conexão. E se você acha que os mistérios acabaram, então se prepara, porque tem mais um. Há um outro fator jurídico que também é chocante e ele pode mudar tudo. Um artigo acadêmico de 2005 intitulado Crime Perfeito foi escrito pelo professor de Direito da Universidade de Michigan, Brian Kautz. E ele sugere que há uma faixa de 80 quilômetros quadrados em Idaho, no qual alguém pode ser capaz de cometer crimes e sair completamente impune. Todo o Parque Nacional de Yellowstone está sob o Distrito Judicial Federal de Wyoming, incluindo uma pequena faixa desabilitada de terra atrás da fronteira do estado de Idaho, agora conhecido como a Zona da Morte. Então, na tese desse professor, ele explicou que a sexta emenda, ela exige que todos os processos criminais sejam ouvidos por um júri do estado e do distrito aonde o crime foi cometido. Então, em todos os processos criminais, o acusado terá o direito de um julgamento rápido e público por um júri imparcial do estado e do distrito aonde o crime ocorreu. Só que ninguém mora na Zona da Morte. Então, o júri não pode ser formado. Um crime cometido na Zona da Morte nunca foi levado aos tribunais. Então, é incerto saber como de fato essa brecha seria interpretada. Esse acadêmico, ele chegou a pressionar o Congresso para que ele redesenhasse os limites do Distrito Judicial das linhas estaduais. Então, a ideia dele era de colocar porções de Yellowstone, de Idaho, dentro do Distrito de Idaho. E aí, no meio dessa pólvora toda, dia 14, terça-feira, alguns dias atrás, o Brian emitiu uma declaração através do seu advogado. Ele disse o seguinte, presta atenção, é um momento extremamente difícil para ambas as famílias. E eu entendo que uma busca foi organizada pela senhorita Petito, no Parque Nacional Grand Teton ou próximo a Wyoming. Foi essa, uma declaração bem curtinha e breve. Depois de tudo isso que vocês ouviram, aí vem mais uma reviravolta que a própria polícia veio a público para dizer que era surpreendente. O Brian desapareceu. O FBI, que tem investigado o desaparecimento da Gabi desde o dia 11, também começou a investigar o desaparecimento do Brian. E nesse momento, ambos estão sendo procurados ao mesmo tempo. E aí, sexta-feira, dia 17, o advogado da família do Brian ligou para os investigadores do FBI, indicando que a família gostaria de falar sobre o desaparecimento do seu filho, já que eles afirmavam que não tinha visto o Brian desde a terça-feira, dia 14, o dia que a declaração dele foi emitida. Então eles queriam registrar um relatório de pessoa desaparecida, que eles estavam extremamente preocupados com o Brian. Os policiais que responderam à casa da família Landry na sexta-feira foram para uma conversa por cerca de 2h30 e eles partiram sem ter levado ninguém sob custódia. Enquanto isso estava acontecendo, além da imprensa ter cercado a casa, tinha manifestantes com placas gritando: "Queremos a Gabi! Traga o Brian pra fora! Queremos justiça!" Eles estavam com cartazes, megafone, eles gritavam: "Estamos apoiando a Gabi!" Estavam com a foto dela de mulher desaparecida, pediam justiça. Eles estavam fazendo um movimento bem opressor. Inclusive, muitas pessoas ficaram revoltadas quando a polícia saiu da casa sem levar ninguém sob custódia. Isso assim fez... Vocês tinham que ver assim, os manifestantes deram entrevistas furiosos pra imprensa. Eles têm certeza que a família tá acobertando o Brian. E no meio dessa loucura toda, há mais um desdobramento chocante. Uma TikToker se tornou viral por causa das suas afirmações que ela soltou uma bomba. Ela pegou o Brian pedindo carona sozinho em Wyoming na época que a Gabi havia sido vista pela última vez. A usuária Miranda Becker disse que ela e seu namorado deram uma carona pro Brian no Parque Nacional no Grand Teton em 29 de agosto. 4 dias depois que a Gabi ligou para sua família para dizer que ela estava no parque. E também foram 4 dias depois que a sua última foto foi postada no Instagram. Então foi uma série de 4 vídeos que essa TikToker postou
sentou e ela conversou que as coisas meio que no carro tomaram um rumo bem estranho e ficou tudo muito misterioso. E de repente, no meio da viagem, ele disse que precisava sair, que ele estava impaciente, e aí então eles o deixaram perto de Jacksonville. Ele atravessou a rua para um estacionamento lotado para continuar pedindo carona. Mas ele chegou com a sua van na Flórida. E olha que a gente tem mais um ponto bem bombástico aqui. Enquanto a Gabi também está sendo procurada numa floresta, o Brian também. E nesse sábado que passou, as autoridades vasculharam a região selvagem em 2 parques nacionais, enquanto ao mesmo tempo uma grande busca com vários agentes foi lançada na Flórida em busca do Brian Laundrie, que conseguiu desaparecer. Cerca de 50 funcionários estaduais e federais estão usando ATVs, drones, cães rastreadores, se espalharam pelo Parque Ambiental de Myakkahatchee Creek, uma área fortemente arborizada em 160 acres. E os pais, eles estão procurando nesse parque porque foi uma informação dos pais de que o Brian pode ter se enfiado lá. E a busca pelo Brian é um desafio porque há uma ponte reserva que liga algumas estradas e terras que não são pavimentadas. Então, basicamente, passam-se várias linhas de energia. Então, as habilidades do Brian ao ar livre, elas podem se ampliar ainda mais, porque eles disseram que, tecnicamente, as pessoas poderiam ficar meses ali se quisessem. A polícia também se justificou, dizendo que não tinha culpa do Brian ter saído do radar, já que ele era um membro da comunidade, embora ele fosse uma pessoa de interesse, ele não era suspeito de nenhum crime, e agora ele é uma pessoa desaparecida. Eles também reforçaram que o Brian não estava disposto a falar, e eles tentaram, eles repetiram esse tentaram 3 vezes seguida, e eles também disseram que tentaram de diversas formas, de uma maneira muito sábia, lidar com ele, caso acontecesse alguma reviravolta, e no caso aconteceu. Já a essa altura, o advogado da família da Gabi disse que o Brian não está desaparecido e que é para que todo mundo saiba que ele está se escondendo. Enquanto isso, o FBI tweetou que estava realizando pesquisas de solo. E a polícia também, quando quer passar alguma coisa, eles tweetam para transmitir novas informações e atualizações. E como se não bastasse, teve mais uma onda nessa história toda. As autoridades, elas estão investigando uma foto que foi tirada por um celular na sexta-feira de um homem que aparentemente é extremamente parecido com o Brian. E essa foto foi tirada pouco antes das 17 horas no Terge Avenue em North Park. Então, ou seja, era cerca de 2 quadras da casa dos pais do Brian. Essa foto ela foi tirada 1h30 antes da polícia chegar para conversar com os pais dele. Com tudo isso acontecendo, a irmã do Brian veio a público, ela cedeu uma entrevista para a ABC News e ela disse o seguinte, que ela quer que a Gabi seja encontrada com segurança, que todo mundo ama a Gabi e que ela deseja que a Gabi esteja sã e salva e que isso tudo é um grande mal entendido. Agora as investigações vão continuar. Quando a gente tiver atualizações, pode ter certeza que eu vou trazer para vocês. E agora eu vou partir para nossa análise, porque sim, tem muita coisa para a gente poder dar uma conversada e entender um pouco das coisas que já estão aparecendo. Primeiro, que há muitas questões bem ortodoxas nessa situação toda. A gente tem uma carta que foi divulgada pelo advogado do Brian na imprensa, e essa carta, o que eu achei interessante foi que ele usa o sobrenome da Gabi para se comunicar. Então, isso já sugere um afastamento verbal, que é um comportamento incongruente. Eles eram noivos até outro dia, permaneceram como namorados e aí agora ela já é referida pelo sobrenome. Isso é um pouco estranho. E há muitas hipóteses do que pode ter acontecido. E a gente pode trabalhar em cima de algumas delas, embora eu não possa fazer nenhuma afirmação, porque a gente não tem todos os fatos, a gente não sabe o que realmente aconteceu. Mas que há algumas circunstâncias que apontam para um culpado. Então, nesse descontrole todo que a gente já tem, baseado no histórico do que ouvimos a respeito do Brian, pode ser que várias circunstâncias culminaram em uma ruptura fatal. A gente vê comportamentos dele que não faz sentido, porque uma pessoa inocente, ela tende a querer se defender. E ele nem tentou se defender. Antes de sumir, ele se escondeu atrás do advogado e ficou por isso mesmo. E esse comportamento, quando a pessoa se esconde atrás de advogado, na maior parte das vezes, ela sempre é culpada. Ela não faz nem questão de negar explicitamente ou negar verbalmente. Não, meu advogado veio e falou, acabou, eu não preciso mais comentar esse assunto. Isso é um comportamento que
que é muito suspeito. E dele, pelo que a gente vê, já há características de uma pessoa controladora. Quando uma pessoa é controladora, ela demonstra sinais como invasão de privacidade, porque ela quer exercer um controle. E o controlador, ele não respeita a privacidade, porque não há confiança. Então, não há limite. Ele sempre quer interferir no livre-arbítrio do outro. E muitas vezes, essa pessoa controladora, ela deseja tomar as decisões que não lhe competem, mas sim, ela quer fazer com que o outro aceite a sua vontade. Isso tudo cria um sentimento de onipotência. E esse sentimento, ele gera uma alta importância, porque quando algo sai do controle, o onipotente, ele não entende porque os outros não percebem que ele está sempre certo e que os outros estão errados. Eventualmente, esse comportamento a longo prazo vai gerar sobrecarga. E a mania por controle de uma personalidade obsessiva, compulsiva, são padrões persistentes e generalizados, de modo que esses indivíduos, eles pensam, percebam e sempre vão se relacionar, causando um sofrimento injustificável a outras pessoas, porque a sua capacidade, ela está ligada a esses tipos de atitude. E esses são traços que são muito visíveis. Provavelmente ocorre em 2% a quase 8% da população geral. Nós estamos falando de um número absurdo de pessoas que podem sim manifestar esse desejo de querer controlar tudo. E, infelizmente, isso fica pior a cada dia. Existem 365 tipos de transtornos mentais e eles chegam a atingir 700 milhões de pessoas e a gente não sabe o que aconteceu. Será que de fato atingiu esse rapaz? Essa resposta, ela ainda vai aparecer. Não importa o quanto ele saiba, alguma coisa ele está escondendo e não quer contar pra ninguém. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. A gente tá aqui com tramas bombásticas, vocês não têm noção das histórias incríveis, inéditas e exclusivas, Rosemary, eu aprendi, pode ter certeza. Vou trazer histórias exclusivas aqui que não tem em nenhum lugar desse YouTube pra vocês verem. São histórias bombásticas e que vão deixar vocês sem palavras. Se preparem. Se inscreve no canal, me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista, eu tenho conta lá no Bom Perfil. Conheça mais do meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais. Aqui é um suspense incrível de um rapaz que se vê preso numa série de maldições hereditárias, enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que aparentemente está morando em sua própria casa. O livro já está disponível. Se você adquirir pelo meu site, você ganha marcadores, quebra-cabeças, brindes exclusivos. Assista o trailer do livro, confira outros episódios da série Na Mira de Casos Criminais, comenta aqui embaixo, pode ter certeza que eu vou interagir com você. Eu tô aqui para te ajudar, a gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!